O vídeo hoje já pensando no ano que vem, infelizmente mais um mês, ou mais um ano, melhor dizendo, que a gente chega basicamente no mês de setembro, quando mais tarde em outubro, e já começa a pensar no próximo ano, porque a temporada já foi por água abaixo. No ano passado demorou um pouquinho mais, acho que foi ali basicamente na metade para frente de outubro, que o torcedor já jogou a toalha, né? Nesse momento do ano passado, se não estiver enganado, o Goiás estava até numa boa fase, né? Naqueles empates em casa, beliscava um pontinho fora, pelo menos estava fora da zona de rebaixamento. Enfim, mais um ano, 2020 também foi basicamente assim, e é um Goiás que repete os mesmos erros, apesar de teoricamente mudar alguns personagens. Sobre os jogadores, eu penso que há sim uma grande parcela de culpa. Por quê? Porque o time do Goiás não é ruim. Se a gente olhar em uma realidade de Série B, o Goiás tem sim bons jogadores. Às vezes, até melhor no papel do que o time do ano passado, que esteve na Série A do Brasileirão. Apesar de ter faltado algumas peças, o Goiás poderia ter sido um pouco mais ousado nesta última janela. Ainda assim, é um time que dá para disputar, dá para guerrear, e isso os jogadores não demonstraram, principalmente nesse segundo turno de Série B. Então, no meu entendimento, para sobrar para o ano que vem, quem que eu testaria manter no time, pensar em uma renovação, sendo honesto aqui com vocês na análise. Eu manteria o Tadeu, talvez o Dieguinho, se ele quiser renovar, não acho que vai renovar, o zagueiro Messias, talvez o David Braz, que tem contrato para o ano que vem, o Lucas Ribeiro também não comprometeu nessa Série B, e o Natan Melo. O Diego Caio também garoto da base, o Aloísio, acho que é um jogador que pode agregar, o Rafael Gava, acho que o Matheus Gonçalves, ver como que o John Vasquez vai se comportar nesta reta final de Série B. O Wellington Matheus também eu vejo que tem potencial. E o Paulo Baia, apesar dos pesares, eu acho que o Paulo Baia é um jogador que tem sim potencial. Eu renovaria visando o ano que vem. No demais, no resto, sendo bem honesto, eu não manteria mais nenhum. O Galhardo é um jogador que pode agregar em uma Série B, com certeza, mas pagando 300 mil reais, jamais. Se o Galhardo custasse 100 mil, 150 mil, eu talvez manteria o jogador, apesar também das polêmicas. O Rildo é um cara que eu acho que pode funcionar em uma Série B, mas quando o jogador começa mal num time, igual foi o Rildo, eu acho que a tendência é muito difícil para ele recuperar, tá? E até mesmo acaba já entrando em um certo desgosto, né, com o torcedor. No restante, eu não renovaria com nenhum deles. Talvez o Reinaldo, né? O Reinaldo ele chegou agora, só que não conseguiu ser titular. Basicamente todas as contratações que o Goiás fez nesta última janela, nenhum conseguiu grande sequência. E o Reinaldo foi titular ali contra o Novo Horizontino, foi mal, contra o Ceará também um pouco lento, e voltou para o banco de reservas. Talvez pensando no ano que vem, se o Goiás manter aí já o Lucas Ribeiro, o Braz e o Messias, eu não renovaria com o Reinaldo. E só esses 4 jogadores, né? Por exemplo, essa zaga do Goiás, ela é melhor do que, pelo menos em termos de nomes, melhor do que as duas zagas do Goiás, por exemplo, em Série A de Campeonato Brasileiro, tanto da de 2022 quanto também do ano passado, mas simplesmente não funcionou. O Goiás leva gol todos os jogos nesta segunda. Sobre os jogadores da base, eu penso que o Goiás agora chegando nesse momento da temporada, onde já fica bastante claro que não conseguirá o acesso, talvez testar esses caras, tá? Até mesmo os mais velhos, igual que eu coloquei na lista que eu renovaria para o ano que vem com o Aloísio, com o Gava, com o Matheus Gonçalves, mas tem que analisar exatamente como esses jogadores vão se comportar daqui até a reta final do ano. Se chegar um novo técnico, será que vai manter o Mancini também? São pontos para se considerar. Utilizar jogadores mais jovens, pode ser da base ou não necessariamente assim, eu penso que é um caminho para o Goiás tentar aproveitar um pouco do que resta deste ano também. E agora eu quero falar sobre os nomes mais decepcionantes. Jogadores que chegaram ou não ajudaram em basicamente nada, ou que começaram bem e acabaram caindo, como no caso do Marcão e o Juninho, né? São 2 nomes também que para o ano que vem eu não pensaria em renovação. Só passando aqui a lista de jogadores que têm contratos para o ano que vem, o goleiro Tadeu tem vínculo ainda, o Diego Caio da mesma forma e o David Braz. São esses jogadores do sistema defensivo que tem vínculo no maior do Centro-Oeste. No meio de campo, jogadores que têm contratos no Goiás. Apenas o Rafael Gava até o final do campeonato goiano. O Regis também, infelizmente, tem contrato até o final do ano que vem. O Natan Melo, da mesma forma, tem vínculo longo aqui no clube. No setor ofensivo, o John Vasquez foi contratado inicialmente por empréstimo até o final do campeonato goiano. E o Brenner Culano, que renovou também recentemente
o seu vínculo no Goiás. No demais, pelo menos das informações que eu tenho até esse exato momento, o Goiás ele não tem contrato com mais nenhum destes outros atletas. Pode deixar a sua opinião. Tem jogadores que, como eu falei, até começaram bem a Série B ou a temporada, mas acabaram caindo de rendimento muito grande, igual por exemplo o Marcão, e eu não pensaria em renovação, porque já é um jogador de 33 anos de idade, e aí começam as lesões. O Juninho, por exemplo, mesmo sendo jovem, voltou nesse aspecto de não conseguir jogar mais com frequência. Eu não manteria jogadores com esse perfil para o ano que vem. O volante Edson, eu até acho que o Edson pode ser um nome útil para uma realidade de Série B, e o Edson tem contrato somente até dezembro. Vai depender muito, tá? Eu prefiro, por exemplo, manter o Edson como reserva do que ter que buscar um outro jogador no mercado, mas não é também um grande diferencial.